Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Hagar, ilustrador e autor de quadrinhos. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar 5 dicas com você para começar uma história em quadrinhos, caso tenha interesse, óbvio. Mas antes, eu gostaria de apresentar a você meu mangá autoral chamado Kimyozan, de geração e aventura, disponível para leitura na plataforma da Flipthrough e na Webtoon. Caso tenha interesse em conhecer, vou deixar os links aqui na descrição. Muitos amantes de animes e mangás acabam sendo influenciados em criar suas próprias histórias. E às vezes não sabem por onde começar, o que é super normal. Mas como todo projeto que começamos, precisamos planejar e ter conhecimentos prévios para construir um bom conteúdo. Então a primeira dica que eu quero te dar é: crie uma história envolvente e tenha o início e o fim dela. É muito importante que a gente tenha o início e o fim de uma obra para que você não se perca no caminho, para que você não saia do seu objetivo, entendeu? É muito perigoso que você, de repente, comece a sua história apenas sem ter um fim, tipo, vou escrevendo, uma hora vai chegar no fim, daí eu vou ver que o fim chegou e vou parar. Gente, não é assim. Se você começar uma obra sem ter o fim, é muito mais provável que você abandone a obra, se perca, não saiba terminar, crie muitos caminhos e não saiba conectar nenhum deles. Porque, afinal de contas, gente, uma obra é sobre ter início e fim. As pessoas querem o fim. Por mais que ela seja longa ou seja curta, ela precisa chegar num fim coeso, num fim fechado. Então, é muito importante que você planeje o seu início e o seu fim, para que o seu personagem trilhe todo esse caminho de maneira inteligente para chegar até aquele objetivo, né? Porque tudo bem, às vezes você não tem o final, assim, tão claro na sua mente, mas você sabe mais ou menos como chegar lá. Então você vai traçar o objetivo da sua história para que ela pare naquele momento em específico. E é muito importante, gente, que vocês tenham o fim e o início, principalmente o fim, para que vocês conectem pontas que vocês abrem durante a criação, né, dos capítulos, né? E daí você quer dar uma história mais aprofundada em determinado personagem, em uma outra nuance ali da história que você quer dar ênfase. E é importante que você dê ênfase e saiba conectar ela com o fim, para que não fique nenhuma ponta solta, o que gera muito desinteresse. Pode gerar, na verdade, muito desinteresse do leitor e ele pode acabar abandonando, vendo que sua história está se perdendo, indo para um outro rumo que ele, na verdade, não imaginava, né? Que não era o que estava sendo proposto ali na história original, né? No começo da história, tá bom? Então tomem muito cuidado com isso. A segunda dica é: planeje se seu enredo será no formato série ou one shot. Gente, é muito importante que vocês tenham isso determinado, tá? Isso é um dos projetos, uma das partes mais iniciais do projeto, em que você define como a sua obra vai ser contada, se é no formato de capítulos, se é no formato único, se é no formato serializado, que vai ter arcos, né, de diferentes temas ali, entendeu? Então é muito importante, porque se você começar a sua história assim, tipo, né, de qualquer jeito, é muito provável que você não saiba como planejá-la. Então é muito importante que antes de você começar a sua história de fato, a produção dela, você organize essas informações. Porque, por exemplo, se você for no formato série, você precisa saber quantos capítulos vai ter a sua série, quantas páginas vão ter os seus capítulos, entendeu? E você tem que saber mais ou menos até onde determinado arco da história vai, para que não fique tão grande e para que você não tenha tanto problema. Afinal, gente, eu até recomendo que vocês comecem num formato one shot. Porque é um formato pequeno, é um formato simples, né? Você pode ali fazer uma one shot de 50, 100 páginas. Eu até recomendo que seja 50, porque é um primeiro projeto. É, projetos, né? Histórias em formato série é muito mais fácil do personagem, do autor acabar abandonando a série, porque, gente, não é fácil criar um quadrinho. Não é fácil se dedicar para uma história em quadrinhos. Ainda mais se você trabalha ou estuda ou tem outros afazeres paralelos ao seu trabalho, né, em quadrinhos, a sua história em quadrinhos. Então, você vai acabar se distraindo, vai achar algo mais interessante e pode acabar abandonando sua série. Então, acaba sendo um trabalho jogado fora, um tempo que você jogou fora, porque você não vai finalizá-lo, entendeu? E provavelmente vai deixar engavetado. E isso é muito triste. Uma série
né, que você pensou na sua história tão genial e acaba abandonando porque você não tem mais paciência ou tempo para continuar. É muito comum isso acontecer com um desenhista iniciante. Terceira dica, estude linguagem narrativa dos quadrinhos. Gente, quadrinho não é só você pegar lá, entendeu? Tipo, e transformar o seu texto em imagem, entendeu? Tudo bem que literalmente é isso, mas assim, a composição não pode ser dessa forma. Você não pode colocar qualquer cena ali de qualquer jeito, entendeu? Sem planejar como que vai se dar a narrativa visual do seu quadrinho. Porque assim, gente, a gente tem que entender que você vai contar a sua história por imagens. Então a pessoa ela tem que se interessar nas imagens, porque além do texto, que vai ser apenas um adicional ali, você precisa contar a sua história através da dinâmica dos quadrinhos e é isso que vai fazer o leitor ficar vidrado no seu quadrinho, querendo ver como que vai acontecer, ainda mais se for cena de ação, se for quadrinho de ação, você precisa saber dinamizar seu quadrinho. Porque não adianta você fazer um quadrinho de ação sendo que todos os personagens estão de perfil. Ou sempre tem o mesmo ângulo, entendeu? Tem que saber montar o quadrinho. Porque senão fica algo engessado, fica algo desinteressante. E o leitor, mais cedo ou mais tarde, vai abandonar seu quadrinho também. Além de que não esqueça de equilibrar a narrativa escrita com a narrativa visual. Porque, gente, não adianta você encher a sua história de texto nos quadros, entendeu? Porque vai ficar muita coisa. E isso também cansa, tá bom? Porque além da pessoa tentar entender o seu desenho, ela vai tentar discernir ali, entendeu? Para qual lado ela vai, porque tem muito texto, entendeu? Tipo, e é muita informação jogada na cara dela, então sempre tenta equilibrar essas duas coisas. Quarta dica. Saiba ilustrar a sua história. Gente, você quer contar uma história em quadrinhos, então não adianta você chegar, entendeu? Não sabendo nem desenhar uma cabeça, entendeu? Você precisa ter o mínimo de conhecimento em ilustração. Você não precisa ser expert, não precisa ser o Yosuke Murata dos mangás, entendeu? Não precisa ser um Masashi Kishimoto, mas você precisa ter uma noção para que você consiga dinamizar seu quadrinho, fazer cenas interessantes, fazer cenários interessantes e fazer também desenhos que prendam, né? Tipo, que consigam passar os sentimentos dos personagens, que prendam o leitor ali com os ângulos de câmera, que ele fique ali fascinado. Porque gente, eu tenho muita aquela mania de ficar olhando os desenhos e ficar admirando os desenhos enquanto eu leio. Então é importante que você se atente a isso. Aos detalhes também, porque também não vale a pena você fazer algo que, né, eu vou fazer por fazer, entendeu? Eu não sei muito bem, dê o foco necessário, tá bom? E a quinta e última dica, saiba divulgar a sua história. Gente, é importante que vocês achem lugares ideais para publicar a sua história. A gente vê hoje em dia muitas iniciativas aí de sites que deixam, né, que disponibilizam ali o espaço para criadores de quadrinhos, para que vocês possam publicar as suas histórias. É importante vocês usarem e abusarem dessas ferramentas que estão disponíveis, porque é assim que as pessoas vão te achar, é assim que as pessoas vão achar o seu conteúdo, entendeu? E também, gente, além de você publicar, não ache que a sua história ela vai ser divulgada sozinha, tá? Não ache que, eu postei lá, todo mundo vai lá ver. Não, vocês precisam divulgar. E usem as redes sociais para isso. Entendeu? Publiquem artes promocionais, é muito importante para a divulgação do conteúdo. Faça artes promocionais separadas para que você possa divulgá-lo, para que você possa falar sobre isso, né? E use as redes sociais a seu favor, gente. Facebook, Instagram, TikTok, hoje em dia, para você conseguir público, essas redes sociais são fundamentais para que você abranja, né, o maior, assim, a maior quantidade de pessoas ali, entendeu? Interessadas na sua história. Então, tem como você direcionar seu público, tem como você achar o seu público ali. Então, use a seu favor, tá bom? Não acho que a sua história vai se divulgar sozinha. E faça artes promocionais. Não deixe de fazer artes promocionais, que é muito importante, ok? E eu quero dar uma dica bônus aqui para vocês, que é uma dica que eu separei, eu acho que é muito importante, que é: não procure editoras ou encadernados logo de início. Use as plataformas
para alcançar o público e deixar o trabalho conhecido. Como eu disse, gente, usem as plataformas. Não foquem de início em impressão, ainda mais se você está começando. Não vai focar em editora, ai que preciso achar uma editora antes. Gente, não, entendeu? É muito comum a gente começar sem orçamento, sem público, entendeu? Tipo, ninguém conhece a gente. Então, o que que você vai fazer? Como eu falei, dê prioridade para o online. Porque lá é muito mais fácil de você conseguir seu público. Você precisa levantar o seu público. E depois que você perceber que tem um público ali que deseja seu trabalho, que está atrás, né, de ter impressas, ah, por que que não tem uma versão impressa? Seria tão legal. Daí você começa a dar essa deixa, começa a pesquisar, começa a entrar em contato, ver as possibilidades de impressão, como que você pode chegar, entendeu? Porque daí as pessoas já conhecendo o seu trabalho e já têm confiança de que o seu conteúdo é bom, elas vão estar mais dispostas ali para, né, ajudar você até financeiramente, monetizando o seu trabalho, né, dando ali, né, um financiamento ali coletivo para que você consiga, enfim, imprimir o seu trabalho, caso seja o seu objetivo. Então é muito importante que você primeiro divulgue, tá? Use primeiro a internet a seu favor e depois vai para a parte impressa, que eu acho que isso aí é mais uma consequência do que um ato necessário de momento, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre HQs. Caso queiram mais vídeos assim, se inscreve aqui no canal para não perder conteúdos como esse e deixe nos comentários se vocês estão com planos de começar uma HQ ou se já começaram alguma, né? Então, a gente se vê no próximo vídeo e até mais!